Bom dia, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo aí, né, em outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo aqui. Queria pedir o seu joinha, né, para que o YouTube divulgue mais o meu trabalho. Pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscrever no meu canal, né, para dar uma força para mim. E dizer para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está desanimado lá na seita, né? Porque lá a pessoa, mesmo não concordando, né, não pode fazer uma pergunta, não pode questionar. Faça pergunta para mim aqui, faça pergunta para mim. Pode perguntar para mim aquilo que você quiser. Se tratando de testemunha de Jeová, eu respondo para você aquilo que você quiser. Agora, eu queria dizer também para aquele irmão que já foi testemunha de Jeová, saiu de lá faz muito tempo, nem lembra mais de testemunha de Jeová, mas a lembra de falar sobre Jesus e sobre a palavra de Deus. Se você quer falar sobre Jesus e sobre a palavra de Deus, fala comigo, tá bom? Vai ser um prazer para mim. É aquele irmão que passou por uma seita, né? Teve uma experiência terrível e gostaria de contar sua experiência para ajudar outros, né? Para evitar que outros passem pelo mesmo que ele passou, né? Ô meu irmão, se você não sabe como fazer isso, faça um áudio e manda para mim, que eu faço um vídeo aqui contando a sua história. Vai ser um prazer para mim contar a sua história, tá bom? Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre os modus operandi da organização das testemunhas de Jeová. Eles vangloriam de dizer que não usam armas letais, ou mais vulgarmente falado, né, arma de fogo, né, conforme alguns dizem, né. Sendo assim, eles recusam o trabalho de policial militar, polícia civil, polícia federal, assim por diante. Ou seja, resumindo, eles não servem às Forças Armadas. Também não trabalham como segurança patrimonial ou qualquer profissão que a pessoa tenha que trabalhar armado. Eles recusam essas profissões. Porque, segundo eles, o cristão não deve usar armas letais ou armas de fogo, como você queira dizer. Também eles não vão às guerras. Eles recusam ir às guerras. Segundo eles, o cristão não pode ir à guerra. Porque o cristão não deve matar. Bom, eu concordo com eles. Tudo bem, eu concordo com eles que o cristão não deve matar. Mas ninguém deve matar. Não é só o cristão, não. Eu concordo que ninguém tem direito de tirar a vida. Nem um ser humano tem direito de tirar a vida de outro ser humano. Ninguém, sendo assim, ninguém deve matar. Mas, imagine só uma coisa. Como ficaria um país sem polícia? Seria bom que eles pensassem também sobre isso. Até certo ponto eles estão certos, porque o cristão não deve matar, o cristão não deve usar arma. Mas e como ficaria um país, ou seja, uma nação sem polícia, né? Veja, meus irmãos. Agora, eu vou fazer uma pergunta para as testemunhas de Jeová. Aquela perguntinha que a gente sempre faz para as testemunhas de Jeová, né? Eu vou fazer uma perguntinha. A gente só mata uma pessoa apontando uma arma nela e atirando, né? Fuzilando uma pessoa? Ou também nós podemos matar alguém por uma atitude irresponsável da nossa parte? E aí? Me responda, eu vou repetir a pergunta para você entender ela muito bem, você que é testemunha de Jeová. A gente só mata uma pessoa apontando uma arma nela e atirando, ou matamos através de uma atitude irresponsável? O que vocês acham? Olha, é muito interessante isso. Eu acho que, no meu ponto de vista, as atitudes irresponsáveis muitas vezes matam mais do que as armas letais. Por exemplo, alguém que se dizem
porta-voz de Deus. É. Alguém que se dizem representante de Deus, porta-voz de Deus, que fala em nome de Deus. Veja, meus irmãos, com isso, ele faz com que muitas pessoas acreditam no que ele fala. E muitas vezes a irresponsabilidade dele faz com que ele manda aquelas pessoas que acreditam nele fazer coisas prejudiciais às próprias vidas delas e que pode muitas vezes ceifar as próprias vidas daquelas pessoas que acreditam nesses irresponsáveis que se dizem falar em nome de Deus, que se dizem representantes de Deus. Sabia disso? Sabia dessas coisas? Eles induzem as pessoas a fazer algo errado. Isso mata a pessoa que se diz representante de Deus, porta-voz de Deus. Ele mata muito mais do que a polícia nas favelas. Ele mata muito mais do que as guerras, né? Ele mata muito mais do que as guerras. E mata muito mais do que os seguranças armados para defender os patrimônios. Para vocês verem, né, a seriedade da pessoa dizer que é representante de Deus. É o caso, por exemplo, eu vou citar um exemplo clássico aqui. É o caso dos dirigentes da torre de vigia, né? O chamado corpo governante, que se dizem porta-vozes de Deus. O corpo governante das testemunhas de Jeová, eles se dizem representantes de Deus na terra, porta-voz de Deus, que Deus fala por meio deles. Então, com esse negócio de Deus falar por meio deles, eles induzem as pessoas a tomar atitudes que ceifam muitas vidas, matam muito mais do que qualquer guerra. É verdade. Olha, eu vou citar aqui um exemplo. Aliás, alguns exemplos, né? Por muitos e muitos anos, eles proibiram as vacinas entre as testemunhas de Jeová. Quantas testemunhas de Jeová tiveram as suas vidas ceifadas porque morreram por doenças causadas por falta de muitas vacinas, que eles que se dizem representantes de Deus, o chamado corpo governante das testemunhas de Jeová, diziam para as testemunhas de Jeová que não podiam tomar vacinas. E com isso aí, muitas vidas foram ceifadas. Então veja, outra coisa aqui, ó. Por muitos anos, eles proibiram transplante de órgãos. Quantas pessoas podiam ter vivido, né? Se fizesse um transplante de órgão, né? E, no entanto, muitas pessoas morreram por falta de um rim, por falta de um fígado, por falta de um outro órgão qualquer, né? Veja, meus irmãos. Agora veja, depois no futuro, muito mais adiante, eles disseram que Deus liberou. Agora pode. Veja quanta irresponsabilidade, né, desses homens, né, que se dizem representantes de Deus. Depois de muitos anos para frente, o Deus deles mudou de ideia. Porque o Deus deles é assim, o Deus deles muda de ideia constantemente. Depende da luz brilhar ali, o Deus deles muda de ideia. Depois veio a famosa transfusão de sangue. Oh, meu Deus do céu! Essa transfusão de sangue. Eles criaram essa lei aí da transfusão de sangue, usando um texto totalmente fora do contexto, interpretando aquele texto totalmente errado, mudando totalmente o assunto daquele texto. Um texto que não tem nada a ver com a história de transfusão de sangue. Então veja, meus irmãos, com essa história da transfusão de sangue, muitas vidas foram ceifadas. Muitas pessoas que estavam ali com a hemorragia interna, o médico chega e fala para o familiar, olha, ele está com uma hemorragia interna, está perdendo muito sangue, então ele tem que tomar uma transfusão de sangue. O familiar, que é testemunha de Jeová, fala, olha, a gente prefere que ele morra. Quantas criancinhas estavam ali no leito de hospital, né? E o pai, aquele pai que toda criança acha que o pai é um herói, aquele pai que era para chegar ali, né,
fazer tudo que tivesse ao alcance dele para salvar a vida do filho. O pai chega ali e fala, não vai aplicar sangue no meu filho, não, por minha conta meu filho morre. E quantas criancinhas perderam a vida, né? Aquele pai herói, aquele pai que a criança acha que ele é o Superman, que ele é o Batman. Aquele pai que era para chegar ali, né? Defender o filho com unhas e dentes, entrega o filho para a morte. Então veja, meus irmãos, é muita coisa, né? E tem uma coisa. E eu sei de pais que perderam os filhos por falta de uma transfusão de sangue, e que hoje os pais estão aí enfrentando a justiça para não ser processados. O corpo governante não está nem aí para esses pais. Os pais perderam os filhos, porque permitiu que os filhos morressem por falta de uma transfusão de sangue, e hoje está aí vendendo tudo que tem para gastar com justiça, para não ir preso, para não ser preso, para não ser condenados. Corpo governante não levanta um dedo para ajudar. Corpo governante é igual os fariseus. Eles colocam cargas pesadas nas costas dos outros, mas eles não movem a carga com um dedo, né? Com um dedo. Então veja, meus irmãos, essa maldita lei da transfusão de sangue, uma lei inventada, né? Uma lei inventada pelo corpo governante, porque a Bíblia não trata de transfusão de sangue. A Bíblia não fala de transfusão de sangue. Então, uma lei inventada pelo corpo governante, dizendo que não pode tomar transfusão de sangue. Então veja, meus irmãos, preste atenção, quantas pessoas que já morreram por falta de vacina, por falta de um transplante de órgão, por falta de uma transfusão de sangue. Quantas vidas foram ceifadas, meus irmãos? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Com tantas vidas ceifadas, por causa da irresponsabilidade de homens que se dizem representantes de Deus, que se dizem porta-voz de Deus, vocês acham que essa organização precisa ir para a guerra para matar alguém? Precisa ser policial para matar alguém? Precisa ser segurança patrimonial para matar alguém? Não! Eles já matam muito mais. Muito mais pessoas do que isso, eles estão matando. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda arma é perigosa. Não existe uma arma que não é perigosa. Desde um estilingue, que você pode esticar aqui e soltar uma pedra na testa de uma pessoa, desde um estilingue até uma bomba nuclear. Nenhuma arma é tão perigosa quanto o fato do ser humano dizer que é porta-voz de Deus. Sabe por quê? É porque o ser humano é falho. O ser humano, ele chama ser humano, mas muitos seres humanos são desumanos. O ser humano, se for para defender o lado dele, se for para defender o seu patrimônio, ele não importa quantas pessoas que ele mata, quantas pessoas que morrem, não. O ser humano, muitos deles não são seres humanos. Em vez de ser humano, deveria chamar seres desumanos. Muitos seres humanos deveriam chamar seres desumanos. Porque quando se trata de aumentar o seu patrimônio, ele não importa quantas vidas ele ceifa. Ele não está nem aí para isso. Se for para aumentar o seu patrimônio, os outros que se danem. Entenderam? Então, tem ser humano, ser humano ou ser desumano, como você queira chamar, que criam leis falando em nome de Deus, porque nós sabemos que nem um ser humano fala em nome de Deus. A Bíblia diz que no passado,
Deus nos falou por meio dos profetas. Isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 1. No passado, Deus nos falou por meio dos profetas. Mas hoje Ele nos fala por meio de Jesus. Deus não nos fala mais por meio de corpo governante, não nos fala por meio de papa, não nos fala por meio de ser humano nenhum. Deus nos fala hoje por meio de Jesus, por meio da sua palavra escrita, a Bíblia Sagrada. Deus não nos fala por meio de ser humano. Então veja, meus irmãos, tem pessoas que não importa quantas vidas são ceifadas, desde que o patrimônio dele está aumentado. E o ser humano, ele cria leis falando o que está dizendo em nome de Deus, para que a sua empresa cresça, para favorecer a sua empresa, como é o caso do corpo governante. O corpo governante sabe que ele não fala em nome de Deus. Eles sabem disso, porque eles estudam a Bíblia, eles sabem disso. Mas eles querem que a empresa deles cresça. Por isso, eles induzem as pessoas com uma falsa autoridade, dizendo que estão falando em nome de Deus. E por isso, criam leis que muitas vezes levam as pessoas à morte. Igual a lei do transplante de órgão, a lei do transplante de órgão, a lei das vacinas que eles proibiram no passado, e também a lei da transfusão de sangue, que prevalece até hoje, e que atualmente a luz lá vai começando a clarear para eles, que ele já lá vai permitindo que utilize as frações, porque eles estão vendo que as coisas lá vai apertando para o lado deles. Eles já estão vendo que, já estão permitindo que utilize frações de sangue. Então veja, meus irmãos. Então, a organização das testemunhas de Jeová não precisam de armas letais para matar ninguém. Não precisa ir para a guerra. Não precisa ser um policial que anda com a arma na cintura. Não precisa ser um segurança patrimonial que anda dentro de um carro forte protegendo o patrimônio de ninguém. Eles já têm a arma letal deles de matar, que é o corpo governante falar em nome de Deus e criar leis esdrúxulas, dizendo que é em nome de Deus que eles estão criando essas leis.